Chegamos ao episódio final dessa nossa série. Talvez as lições mais duradouras do livro de Isaías sejam os lembretes de que há um Deus, Ele está voltando e o nosso destino eterno é determinado pela resposta que nós damos a Ele nessa vida. Podemos dizer que o tema principal de Isaías é a salvação de Deus. E por isso ele tem sido chamado de o Evangelho segundo Isaías. Nele nós vemos a necessidade de salvação, provisão divina, a justificação, a santificação e a glorificação. Dr. Thomas Constable diz que Isaías é muito semelhante à carta de Paulo aos Romanos em sua ênfase na salvação. Que coincidência, né? Logo a nossa próxima série. E aqui está um resumo do que Isaías previu sobre o Messias centenas de anos antes. Isaías previu que o Messias possuiria naturezas humanas e divinas, que ele nasceria de uma virgem, que ele conduziria um ministério terreno, que ele faria milagres, que ele morreria e morreria como um sacrifício substituto para a humanidade, que ele ressuscitaria dos mortos, que ele intercederia com Deus por seres humanos carentes e que o seu ministério incluiria tanto sofrimento quanto glória. Isaías também esclareceu suas relações com Israel, as nações, a criação, a guerra, a paz, o governo mundial. O livro de Isaías ele fornece uma visão excepcionalmente grande sobre a pessoa e a obra de Cristo em comparação com os outros livros do Antigo Testamento. Isaías ele organizou as suas profecias cronologicamente e tematicamente também. No finalzinho do livro, nós vemos em Isaías 65 um esboço de Israel no plano de Deus durante 3 períodos. A dispensação da graça, dos versículos 1 ao 7. Se você tiver com Isaías aberto aí você pode ir olhando para o texto de Isaías 65. Do 1 ao 7 fala da dispensação da graça. Do 8 ao 16 vai falar da tribulação, e do 17 ao 25 vai falar do reino messiânico. Esse capítulo 65, ele dá a resposta de Deus à oração da sessão anterior, que é o que nós vimos aqui na semana passada, através da pregação. E o livro de Isaías, ele começou com uma ênfase no julgamento, dos capítulos 1 ao 5, mas ele termina com uma ênfase na esperança, que é o que nós vemos aí nesse capítulo 65, e no capítulo 66, que é o que nós abordaremos aqui essa manhã especificamente. Então, o que nós podemos concluir com isso, né? Que Israel, em meio ao julgamento, poderia ter esperança. Referências a novos céus e uma nova terra fazem uma ponte dessa seção final do livro, do 65 para o capítulo 66. Então, assim chegamos ao capítulo 66, que nós podemos resumir inicialmente com uma frase: a verdadeira adoração agora e sempre. Essa frase nós podemos resumir o capítulo 66 de Isaías. No presente momento, a adoração a Deus ela é profanada em muitos lugares, em muitos contextos. Porém, no futuro, a falsidade ela vai ser julgada. A verdadeira adoração se espalhará por toda a terra e Deus será honrado para sempre. Isso é o que diz a sua palavra, e é essa ênfase que nós veremos aqui no capítulo 66 de Isaías. O estabelecimento final da salvação de Yahweh significará a condenação da adoração falsa, o renascimento de Israel e júbilo mundial sobre seus justos julgamentos,
que fazem separação entre os redimidos e os ímpios para sempre. E é sobre isso que nós vamos falar essa manhã. O que vai acontecer com os verdadeiros adoradores e o que vai acontecer com os falsos adoradores. Vamos ler a primeira parte do texto que aborda aí o nosso primeiro ponto de hoje, Isaías 66, dos versículos 1 ao 6. A cidade de Deus é purificada da hipocrisia religiosa. Na NAA, aqui o tema dessa sessão é a religião falsa é condenada. Diz assim o versículo 1. Assim diz o Senhor, o céu é o meu trono, e a terra é o estrado dos meus pés. Que casa então vocês poderiam construir para mim? Ou que lugar para o meu repouso? Porque a minha mão fez todas estas coisas, e todas vieram a existir, diz o Senhor. Mas eis para quem olharei, para o aflito e abatido de espírito, e que treme diante da minha palavra. Quem mata um boi é como o que comete homicídio. Quem sacrifica um cordeiro, como o que quebra o pescoço de um cão. Quem traz uma oferta de cereais, como o que oferece sangue de porco. Quem queima incenso, como o que bendiz um ídolo. Como estes escolheram os seus próprios caminhos, e a sua alma tem prazer nas suas abominações, assim eu lhes escolherei o castigo e farei vir sobre eles o que eles temem. Porque clamei e ninguém respondeu. Falei e não escutaram, mas fizeram o que era mal aos meus olhos e escolheram aquilo em que eu não tenho prazer. Escutem a palavra do Senhor, vocês que tremem diante da sua palavra. Os irmãos de vocês os odeiam e os rejeitam por causa do amor de vocês pelo meu nome. Eles dizem que o Senhor mostre a sua glória, para que vejamos a alegria de vocês. Mas eles é que serão envergonhados. Voz de grande tumulto virá da cidade, voz do templo, voz do Senhor, que dá a devida retribuição aos seus inimigos. Amém. Os versículos 1 ao 6, eles constituem, então, uma passagem de juízo surgindo abruptamente depois da passagem precedente de esperança, que é o que nós vamos ver lá no final de Isaías 65, e essa seção final do livro é marcada por esse intercâmbio de juízo para a esperança, que mesmo nas passagens de juízo, como nessa, o juízo ele surge num cenário de esperança. O juízo pronunciado aqui é como aqueles que sobre aqueles que dependem de coisas externas para realizar a sua adoração a Deus, sabe? Não é uma adoração que vem de dentro, mas que depende de situações e objetos e circunstâncias exteriores para que essa adoração aconteça. Em outras palavras, a cidade aqui, ela está sendo purificada da hipocrisia religiosa. Porque se tratando de Deus e de adoração, o hipócrita é aquele que faz tudo exteriormente falando, mas nada vem de dentro. Deus quer humildade, não sacrifício. E no versículo 1 ele está dizendo, assim diz o Senhor, isso vai ficar mais claro para vocês. Ele fala assim, o céu é o meu trono e a terra é o estrado dos meus pés. Que casa então vocês poderiam construir para mim? Ou que lugar para o meu repouso? O que é que Deus está querendo dizer com essas palavras aqui? O Criador, ele não pode ser trancafiado entre quatro paredes. Nem mesmo no seu próprio templo em Jerusalém. Deus está revelando para o povo que ele é muito maior do que as instituições por ele mesmo autorizadas para que a adoração fosse realizada.
Trazendo aqui para o nosso contexto e para facilitar o entendimento, é como se Deus ele estivesse dizendo assim: eu não preciso dessas paredes para ser adorado. Por isso que o Novo Testamento ele dá tanta ênfase da atual realidade do templo de Deus. Onde está o templo de Deus hoje? Onde está o templo de Deus hoje? Nós. 1 Coríntios 3, 16 e 17. Não sabeis vós que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? 2 Coríntios 6, 16. Porque nós somos o santuário do Deus vivo. Como Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Efésios diz que nós estamos sendo edificados como moradas de Deus no Espírito. Pedro vai dizer que nós somos pedras vivas, casa espiritual, entre muitas outras passagens do Novo Testamento. Então, o santuário de Deus hoje é o coração humano. Deus ele já estava dizendo isso através do profeta Isaías com essas palavras. Eu prefiro não ter templo algum se vocês continuarem pensando que precisam de um prédio para prestarem seu serviço a Deus. Ou que culto é culto sem coração. Não existe culto sem coração, irmãos. Por quê? Aí o versículo 2, porque a minha mão fez todas essas coisas, e todas vieram a existir, diz o Senhor. Ter um lugar físico, um prédio, para muita gente pode significar que precisa ir até lá, aquele lugar, para que um culto seja oferecido e assim obtenha algum favor divino para satisfazer suas supostas necessidades de Deus e com isso obter algum mérito para si mesmo. O profeta ele está dizendo, se é assim que pensamos, devemos fechar as portas do templo imediatamente e abandoná-lo para sempre. Um prédio não é nada para Deus. Foi pela mão dele que tudo veio a existir. Tudo é obra de Deus. Ele é o soberano Criador. E diz mais, mas eis para quem olharei, para o aflito e abatido de espírito, e que treme diante da minha palavra. Logo, se a nossa atitude na adoração é o oposto de tal arrogância, de pensarmos que podemos fazer algo por Deus, e em vez disso, o humilde reconhecimento de que não podemos fazer nada por Ele e para Ele, nós somos o aflito do versículo ali que ele está dizendo. Esse é o aflito. A consciência de que não merecíamos nada além da destruição dele é o abatido de espírito. E o desejo de não fazer nada além do que ele comanda é o que treme diante da sua palavra. É tanta reverência que eu não posso fazer nada sem que ele me revele, sem que de fato seja aquilo que está no coração dele. Conseguem perceber? O próprio Cristo tremendo diante da palavra de Deus. Eu só faço aquilo que eu vejo o Pai fazer. Um Deus tão grande, ele olha compassivamente para aqueles que reconhecem a sua fraqueza. Tremer diante da palavra de Deus sugere uma piedosa reverência pela palavra e um zelo em obedecer. J. Alec Motyer diz que a prioridade do Senhor é o indivíduo que tem uma reverência trêmula por sua palavra. Sem um coração que treme, a própria adoração levítica é abominável para Deus.
Não são atos exteriores que Deus está buscando. Adorar a Deus sem esse tremor é tão perverso quanto pecados flagrantes, é o que ele está dizendo. Olha o que o profeta diz no versículo 3. Quem mata um boi, esse matar o boi aqui, gente, ele está falando da adoração, tá? É do culto sendo prestado a Deus. E aí ele está dizendo assim, sem o coração no lugar certo, quem mata um boi é como que comete homicídio. Tipo assim, você só está matando boi. Você só está cometendo homicídio. Quem sacrifica um cordeiro, como que quebra o pescoço de um cão. É Deus dizendo, a sua adoração não está valendo de nada, porque ela não é adoração. Porque eu não tenho o seu coração. E se eu não tenho o seu coração, eu não quero nada de você. Quem traz uma oferta de cereais, como o que oferece sangue de porco, quem queima incenso é como o que bendiz um ídolo. Como estes escolheram seus próprios caminhos, e a sua alma tem prazer nas suas abominações. E aí o versículo 4 ele diz, assim eu lhes escolherei o castigo, e farei vir sobre eles o que eles temem. Porque clamei e ninguém respondeu. Falei e não escutaram, mas fizeram o que era mal aos meus olhos, e escolheram aquilo em que eu não tenho prazer. Deus está falando de pessoas que ofertam com o coração errado. E como sabemos que alguém tem o coração errado, que é um coração impuro? Pelo que ele faz. Se a oferta é de acordo com a sua própria vontade, coração errado. Ou é de acordo com a vontade de Deus? O profeta ele está falando de pessoas que adoram a Deus da maneira que eles bem entendem. Então Deus está tratando essas pessoas da maneira que ele bem entendem. Que ele bem entende. Por isso que ele diz, eles vão receber o que eles temem. Eles não temem a Deus. Então é isso que eles vão receber. A ausência de Deus. Gente, isso é pesado demais. E essa palavra, ela precisa nos confrontar nos nossos dias. Que tipo de adoração nós estamos oferecendo a Deus? Que tipo de culto nós estamos prestando a Deus? Ele tem o meu e o seu coração? Ou nós estamos vindo aqui cumprir uma agenda? Porque nós entendemos que ir para a igreja é o caminho legal e aceitável. E que quem sabe lá, né, eu consiga entrar no céu no meio da multidão. Ou vocês acreditam que não tem gente que pensa assim? Eu conheço várias pessoas que... E aí falando de torcedor maluco de futebol, que aí chega na final, né, e aí ele não conseguiu o ingresso, mas ele vai para o Maracanã assim mesmo. Ele fala assim, vai que eu consigo entrar. Sabia disso? Eu não tenho ingresso. Ah, mas eu vou lá. No meio da multidão, vai que eu entro. Hoje em dia eu não sei se dá, mas eu lembro de época de pessoas pulando o muro. Só que o muro da Nova Jerusalém você não vai conseguir pular. Na eternidade com Deus, você não entra no meio da multidão. E isso precisa nos confrontar. Você precisa ser um verdadeiro adorador hoje. Você precisa conhecer a Deus para adorá-lo do jeito dele. Do jeito que ele é digno de ser adorado.
A adoração verdadeira, ela é consequência de uma fé verdadeira. E o que é fé? Conhecimento. Eu conheço, logo adoro. Eu sei quem Ele é, eu sei o que Ele gosta, eu sei o que dá prazer para Ele, por isso eu posso adorá-lo. Por isso eu posso prestar um culto da maneira no qual Ele é digno de receber. E é sobre isso que o profeta está falando para nós. E aí, depois de repreender os infiéis, os que adoravam de qualquer jeito, aí o profeta ele vai se dirigir aos fiéis. Versículos 5 e 6, ele diz assim: escutem a palavra do Senhor, vocês que tremem diante da sua palavra. Ou seja, os fiéis, né? Os que tremem, os que obedecem. Aí ele fala assim, ó, os irmãos de vocês os odeiam e os rejeitam, por causa do amor de vocês pelo meu nome. Eles dizem que o Senhor mostre a sua glória, para que vejamos a alegria de vocês. Mas eles é que serão envergonhados. Voz de grande tumulto virá da cidade, voz do templo, voz do Senhor, que dá a devida retribuição aos seus inimigos. Vejam aqui então que nós temos dois grupos distintos. Os que desejam manter uma aliança com Deus, os que tremem diante da sua palavra, né? E tremer diante da palavra de Deus é a certeza de obediência. Entre os judeus ali naqueles dias, eram os que andavam na contramão, como nós devemos andar hoje. E o que caracterizava esse andar na contramão dos judeus era tratar os pobres com equidade, era algo que eles faziam, evitava casamento com pagãos, observavam cuidadosamente o sábado e realizavam os rituais externamente falando da maneira que Deus prescrevia. Já esses irmãos, que o profeta está dizendo aqui, esses irmãos que os rejeitavam e os odiavam, eram os religiosos de fachada. Sua principal preocupação era o próprio engrandecimento. Sua religião, seus casamentos, seu modo de tratar o próximo, tudo tinha algo como finalidade, o seu próprio benefício. Cuidadosa obediência à palavra de Deus não era algo tão importante para esses. Aparentar religiosidade, sim, isso era importante para eles. E continua sendo importante para muitos hoje. Eu preciso parecer religioso. Eu preciso parecer um crente. Mas o pensamento de uma vida de renúncia em prol dos outros, como uma expressão de determinada obediência a Deus, era quase que uma piada para eles. Quando você decidir se posicionar, viver exatamente da maneira que Deus exige, você vira motivo de piada para quem não quer viver aquilo que Deus determina. Esses religiosos aqui que nós vemos, sendo chamados de supostos irmãos, nós continuamos vendo nos dias de hoje. Esses continuam por aí, tagarelando, sem confiar em Deus, né, de verdade. Eles confiam apenas em alguém que eles supõem ser a solução de todos os seus problemas e sofrimentos dessa era. Só vitória. Agora é só vitória, irmão. Vem para a igreja que a sua vida vai mudar. Né? E se você parar para pensar direitinho, talvez até você mesmo em algum momento pode se pegar evangelizando dessa forma. Não, porque quando você entra para a igreja, tudo muda. Todo dia de manhã Deus manda para você aquele
aquele meme do bom dia, né? Que o seu dia seja... Aí começa a falar, sabe, um monte de coisa. Aí você acha que vai viver aquilo ali todo dia. Esse não é o evangelho de Deus. Esse não é o evangelho que aponta para um Cristo crucificado. E esse tipo de gente, esses supostos irmãos, eles não gostam de quem se dedica de verdade a Deus. John Oswald, ao lembrar-se do testemunho de Francisco de Assis, ele diz o seguinte: dedicar-se inteiramente a Deus, fazer de seus caminhos o próprio centro da vida, é tornar-se um embaraço aos que não escolhem esse caminho. É tornar-se um fanático, um desequilibrado, aflito com a visão do túnel, e um amontoado de outros epítetos. É viver privado dos próprios centros do poder. É tomar o caminho da cruz. Segundo o profeta e todo o restante das Escrituras, o fim dos falsos adoradores será terrível. Não importa o que você esteja experimentando hoje, o que conta é o fim. O que importa é como termina essa história. E o profeta está dizendo: esses aí serão envergonhados. O cristianismo não é sobre o que se faz, mas é como se faz. Com que coração nós estamos servindo e adorando? É sobre isso. O nosso chamado é buscar compreender e fazer de fato aquilo que é a vontade de Deus. E aí nessa jornada, inevitavelmente, teremos verdadeiros e falsos adoradores caminhando juntos. É o trigo e o joio, não tem jeito. Esse tipo de gente sempre existiu. Tínhamos esses grupos distintos desde o retorno do exílio, mas também na época de Isaías, nos dias de Jesus. O próprio Cristo, ele vai declarar lá em João 16, versículos 1 e 2, ele fala assim, falo essas coisas para que vocês não se escandalizem. Eles expulsarão vocês das sinagogas, e até chegará a hora em que todo aquele que os matar pensará que com isso está prestando culto a Deus. Já tinha percebido isso, gente? Ele está falando de discípulo de Jesus e de religiosos que chegam ao ponto de matá-los e com isso pensando que estão adorando a Deus. Porque minimamente achavam que eles eram uma seita. Que estilo de vida é esse? Que esses caras aí agora estão querendo viver? Estão abandonando a lei. Falsos religiosos nunca suportaram verdadeiros adoradores que de fato obedecem e vivem de acordo com a vontade de Deus. Sempre foi assim. Jesus, ele se preocupava em deixar todos os discípulos cientes: vocês serão perseguidos, e seus perseguidores não vêm de longe. Igual o título daquele filme, assim, que diz, o inimigo mora ao lado, né? É bem isso. Por isso que ele chama de irmãos aqui. Sempre vai existir um grupo que adora a Deus para seu próprio benefício e aqueles que adoram por obediência e para a própria glória de Deus. E sabe o que nós precisamos para permanecer no lugar certo? Nós precisamos encontrar alegria na obediência a Deus. Nunca acredite na mentira do diabo que diz que obediência não traz alegria. Isso é mentira.
Não tenha vergonha em obedecer a Deus em todos os momentos. Alguns vão tentar te envergonhar por isso, mas esses serão envergonhados no final. É o que diz o profeta. Poder obedecer a Deus é um presente, irmãos. É um dom. Danny Ortland, ele diz que a obediência já é a recompensa. E é verdade que seu coração encontre prazer nisso. Tem muita gente cantando, rasga os céus e desce. Só que quando ele desce, vem a retribuição. E aí? Gozo ou castigo? É para cantar? Óbvio que é para cantar. Mas esteja habilitado para esse tempo. E aí, seguindo aqui a nossa leitura, dos versículos 7 ao 9, nós temos o estabelecimento final da salvação de Deus, que vai significar o renascimento de Israel. Nós podemos observar que o tom da profecia ele se volta para a esperança. Observem bem o quadro que o versículo 7 pinta. Ele diz assim, ó, antes de entrar em trabalho de parto, deu à luz. Antes que lhe viessem as dores, teve um menino. Isso aqui, meus amigos, esse versículo aí é o sonho de toda mulher. Dar à luz antes das dores. A mãe Sião, ela dá à luz sem esforço e instantaneamente a uma nova nação. É isso que ele está dizendo. O retorno de Israel à terra será tão notavelmente rápido que será como uma mulher dando à luz a um filho antes das dores de parto. E aí no versículo 8 ele vai perguntar, ele vai falar, quem já ouviu uma coisa dessas? Quem já viu algo assim? Será que um país pode nascer num só dia? Será que uma nação pode nascer de uma vez só? Pois Sião, antes que lhe viessem as dores, deu à luz seus filhos. Versículo 9, será que eu faria vir as dores de parto sem fazer que o filho nasça? Diz o Senhor, será que eu, que faço nascer, fecharia o ventre da mãe? Diz o seu Deus, ó Sião. Então, em outras palavras, o profeta ele está dizendo sobre o renascimento de Israel nos últimos dias, que isso vai ser uma obra sobrenatural de Deus. Deus é fiel e cumprirá as suas promessas. O Israel político nasceu lá em 14 de maio de 1948, mas o Israel, o novo Israel, ele será nascido em um dia, quando eles acreditarem que Jesus Cristo é o Senhor, o cumprimento da palavra de Jesus em Mateus 23, eles olharão para o céu e dirão, bendito que vem em nome do Senhor. Essa é a vontade de Deus e isso será feito. Em um só dia, uma nação inteira vai nascer. E aí, na sequência, os versículos 10 a 14 falam da felicidade eterna de Sião. Deus chamou os amigos de Jerusalém, para se alegrarem com eles. Ele fala assim no versículo 10, alegre-se com Jerusalém e exultem por causa dela, todos vocês que a amam, alegrem-se com ela, todos vocês que por ela prantearam. Todos vocês que por ela jejuaram, que oraram, que cantaram e que se alegraram com a expectativa do avivamento dessa nação. Por isso que é importante amar o povo escolhido de Deus.
orar, prantear por eles hoje. Por quê? Porque amanhã nós nos alegraremos juntos. Vai dar orgulho, cara. Vai falar assim, cara, eu orei por isso. E agora eu estou vendo com os meus olhos. Versículo 11. Porque vocês mamarão nos peitos das suas consolações e ficarão satisfeitos. Sugarão e se deliciarão com a abundância da sua glória. A imagem poética aqui é de um bebê que mama e encontra completo consolo, alegria, sustento, satisfação nos braços da sua mãe. As mamães aí que estão amamentando, né, podem saber bem, assim, no presente, o que significa isso, cara. Você poder amamentar o seu filho e vê-lo satisfeito. Esse é o quadro que está sendo pintado aqui. Como uma nova mãe, Jerusalém seria capaz de nutrir o seu recém-nascido. É como uma mãe que tem leite suficiente para seus filhos. A nova Jerusalém vai suprir a necessidade de todas as nações. Nunca mais haverá qualquer discrepância entre necessidade e provisão. Nunca mais. Versículo 12, porque assim diz o Senhor, eis que estenderei sobre Jerusalém a paz como um rio, e a glória das nações, como uma torrente que transborda. Então vocês serão amamentados, carregados nos braços e acalentados no colo. O Senhor estenderá sua paz, do hebraico shalom, e Israel como um rio que flui constantemente. Ele vai trazer a glória das nações para ela. A glória que ela havia buscado em outros lugares, sabe, de maneira errada no passado, isso vai ser alinhado nesse tempo. E aí no versículo 13, tal como a mãe consola o filho, assim eu os consolarei. Em Jerusalém vocês serão consolados. De forma notável, a mesma palavra hebraica utilizada lá em Isaías 40, quem lembra? Que começa assim, né? Consolem, consolem o meu povo e tal. Essa mesma palavra, ela é utilizada aqui 3 vezes, nesse mesmo versículo. É o consolo que o Senhor certamente proverá para aquele povo. Essa é a promessa do cumprimento. Eles serão consolados. Deus confortaria Israel como uma mãe conforta o seu filho, enchendo eternamente Jerusalém de bênçãos. Isaías, então, ele muda a figura, não apenas como crianças que sugam o peito da mãe, mas Deus conforta o seu povo como uma mãe conforta seu filho adulto. Olha o versículo 14. Vocês verão isso, e o coração de vocês ficará cheio de alegria, e os seus ossos serão revigorados como a erva tenra. O poder do Senhor será notório aos seus servos, e ele se indignará contra os seus inimigos. Então o resultado será que o povo de Deus verá essa obra sobrenatural. Seus servos, os piedosos ali do seu povo, eles vão apreciar o avivamento de Israel. Mas Deus também vai punir os seus inimigos, é o que ele está dizendo. O generoso tratamento de Deus com Jerusalém e os seus filhos demonstrará claramente a diferença entre os servos do Senhor e os seus inimigos. A diferença que existe no tratamento de Deus para com esse povo. E aí vamos ver agora a parte final do livro de Isaías, que é do versículo 15 até o 24, e a temática gira em torno de 2 possibilidades futuras: adoração ou destruição. Como já feito anteriormente, o profeta ele vai esclarecer a diferença de um verdadeiro servo do Senhor e seus inimigos, né? Ser um dos seus inimigos, ou seja, um rebelde. Qual é a diferença? Então nós vamos observar que esse é o retrato final
de Israel, cumprindo seu propósito, a missão de Sião, de declarar o Deus cuja glória enche toda a terra e os habitantes da terra. O que nós temos aqui no final, em Isaías 66, é o cumprimento da visão de Isaías 6. Lembra? A glória do Senhor em toda a terra, é isso o que Isaías está apontando para nós aqui nesses versículos. Os versículos 15 a 17, eles vão reiterar o julgamento de Deus. Os inimigos de Deus, eles estão fadados ao juízo de fogo. Versículo 15, ele fala assim: pois eis que o Senhor virá em fogo, e os seus carros de guerra como uma tempestade, para tornar a sua ira em furor e a sua repreensão em chamas de fogo. Então, a santa ira de Deus virá como um fogo, como uma tempestade de juízo divino, vindo sobre toda a terra. E aí no 16 fala: porque com o fogo e com a sua espada o Senhor entrará em juízo com toda a humanidade, e serão muitos os mortos da parte do Senhor. Lembra o que Jesus diz lá em Mateus 24, 22? Se puder ir abrindo para mim, Bruno, esses versículos. Mateus 24, 22, diz assim: não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, o julgamento em vista, nesses versículos 15 até o 17 de Isaías 66, parece ser o que vai ocorrer quando o Messias retornar à terra. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, dos versículos 7 ao 9, vai dizer assim, e que dê a vocês, que estão sendo atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Terrível, meus irmãos. Vamos aproveitar e ler Apocalipse também, Apocalipse 19, do 19 ao 21. Também está muito conectado aí a esse contexto. Versículo 19 diz assim: e vi a besta e os reis da terra, com os seus exércitos reunidos, para fazer guerra contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi presa, e com ela foi preso o falso profeta, que com sinais feitos diante da besta, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que queima com enxofre. Os outros foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. E aí, voltando lá para Isaías 66, no versículo 17, o Senhor diz: os que se santificam e se purificam. Gente, presta muita atenção nessas palavras aqui. Olha o que ele está dizendo. Os que se santificam e se purificam para entrarem nos jardins após a deusa que está no meio, que comem carne de porco, coisas abomináveis e ratos, serão todos destruídos ao mesmo tempo. Prestaram atenção nisso? É um destino muito ruim para homens e mulheres que estão se santificando e se purificando. E agora?
Isaías ele está falando assim, ó, santidade aparente, ritual no culto, não é santidade nenhuma. Religião que nada mais é que forma e rotina, e não se demonstra em sincera obediência à aliança, é tão repugnante a Deus como toda e qualquer idolatria. Não é agradável a Deus, mas é tão repugnante como comer porco e rato. J. Alec Motyer diz que quando as pessoas deixam de ouvir a palavra da revelação, não é que elas não acreditam em nada, mas que acreditarão em qualquer coisa, incluindo jardins, porcos e ratos. Então nós temos, no final desse versículo, o veredito do Senhor sobre todos os falsos adoradores. Serão todos destruídos ao mesmo tempo. Aleluia! Que mensagem boa para um domingo como esse, né? É Isaías, meus irmãos. É ele que está terminando desse jeito seu livro. E isso está sendo retratado de forma nítida lá em Apocalipse 14, dos versículos 14 ao 20, mas eu vou ler só o finalzinho, 19 e 20. Apocalipse 14 diz assim: então o anjo passou a sua foice na terra, ajuntou os cachos da videira da terra e os lançou no grande lagar da ira de Deus. O lagar foi pisado fora da cidade e correu sangue do lagar, chegando até a altura dos freios dos cavalos, numa extensão de cerca de 300 quilômetros. Onde fica o freio do cavalo, irmão? Não é na ferradura não, tá? É aqui, ó. É na boca. 300 quilômetros, sangue na altura do freio dos cavalos. Isso é o que acontece quando Jesus volta. Maranata. O fim dos falsos adoradores será terrível, pois em nada eles diferem dos demais ímpios da terra. É isso que Isaías está dizendo. Trazendo para a nossa realidade, Isaías ele não está falando para a multidão, não. Ele está falando para os religiosos. Isso aqui não é palavra para eu evangelizar lá no centro comercial, não. É para falar dentro da igreja, irmãos. E aí os versículos 18 a 24 enfatizam a glória de Deus. A glória de Deus é declarada em todo mundo, e a rebelião humana é castigada para sempre. Versículo 18. Porque eu conheço as obras e os pensamentos deles, e venho para juntar todas as nações e línguas, e elas virão e contemplarão a minha glória. O Senhor conhece as obras e os pensamentos dos rebeldes contra a sua vontade, e Ele vai reunir a todos para testemunhar a exibição da sua glória. Em Babel, a humanidade se reuniu para exibir a sua própria glória. Mas Deus, Ele vai reunir todos os rebeldes para testemunhar a sua glória. Esse versículo, ele marca, então, uma transição para a palavra final de esperança. Versículo 19. Porém, entre elas um sinal, e alguns dos que foram salvos enviarei às nações, a Tarsis, Pul, Lude, que atiram com arco, e Tubal e Javã, até as terras do mar mais remotas, que jamais ouviram falar de mim, nem viram a minha glória. Eles anunciarão entre as nações a minha glória,
Então Deus prometeu colocar um sinal entre o seu povo, entre os israelitas. Quem era o povo de Deus nesse tempo? Israel. E isso provavelmente aqui se refere à cruz, que ele levantaria antes de trazer julgamento ao mundo no segundo advento. E alguns dos que foram salvos, como nós vimos desde a ascensão de Cristo, eles estão sendo enviados às nações para quê? Para a propagação do Evangelho, para pregar a mensagem da cruz, para pregar esse Evangelho. E aí, essas palavras aqui, Tarsis, provavelmente é a atual Espanha, Pul, provavelmente era a Líbia, Lud, antiga Lídia, atual Turquia, Tubal é uma região na Turquia também, e Javã provavelmente é a Grécia. Então essa aqui era uma forma de exemplificar lugares remotos na terra. Ele está dizendo assim, essa mensagem, a partir do sinal que eu colocarei entre eles, ela vai ser propagada em toda a terra. Ela vai até nos lugares onde o meu nome hoje ainda não é conhecido. Ou seja, é Isaías falando sobre o ID lá de Mateus 28, centenas de anos antes. O ID, a ideia de uma propagação do Evangelho em todo mundo, já era uma realidade desde o Antigo Testamento. Não é algo novo. Isaías já está declarando isso aqui, que o Evangelho de Cristo seria pregado em todas as nações. E aí o versículo 20 ele diz, de todas essas nações, eles trarão todos os irmãos de vocês como uma oferta ao Senhor. Virão sobre cavalos, em carros, em liteiras e sobre mulas e camelos, ao meu santo monte, a Jerusalém, diz o Senhor, como quando os filhos de Israel trazem as suas ofertas de cereais, em vasos puros à casa do Senhor. Então, olha Paulo falando dessa graça recebida na carta aos Romanos. Ele diz assim em Romanos 15, 16, para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o Evangelho de Deus, de modo que a oferta deles seja aceitável, uma vez santificada pelo Espírito Santo. Observem esse efeito bumerangue, gente. Cristo vem, ele é crucificado no meio do povo judeu. Muitos, até vieram sim a se converter. Os seus discípulos vinham do meio desse povo e eles foram os responsáveis por quê? Pela propagação do Evangelho. Então o Evangelho ele começa a ser compartilhado a partir dos judeus. E ele vai se difundindo e sendo espalhado por toda a terra. Mas tem um efeito bumerangue. Porque agora os gentios têm a responsabilidade de conduzir ou cooperar na condução desses judeus de volta. Ele sai do meio deles, mas agora ele tem que voltar como uma oferta para Deus. Essa é a nossa oferta para Deus. Os judeus evangelizariam os gentios e os gentios os judeus. E aí no versículo 21, se vocês repararem bem, nós temos mais uma grande revelação. Também deles escolherei alguns para sacerdotes e para levitas, diz o Senhor. O sonho de todo músico assembleiano sendo realizado. Levita. Alguém já tinha visto isso? Já tinha reparado nisso, gente? O profeta Isaías, ele está dizendo que vai ter gentil assumindo o papel de sacerdote e levita. Eu creio que o profeta, ele está declarando aqui que vai ter gentil também liderando a adoração na eternidade. No reinado do Messias. Deus vai aceitar tanto judeus como gentios como líderes de adoração no futuro. Gente, isso aqui é um desafio para o ensino da Torá.
Nem todo membro da casa de Israel, ele podia ser um sacerdote, muito menos qualquer gentil. É uma palavra que declara que viria um maior que Moisés, um que poderia cumprir toda a Torá e ampliar o seu entendimento, estendendo a eleição de Israel aos gentios, estendendo aquilo que era uma, vamos dizer, exclusividade da tribo de Levi a gentios. Imagine o choque que foi ouvir, se é que eles entenderam uma declaração dessa sendo realizada naquele tempo. E graças a Deus, hoje nós sabemos bem o que significa. Olha os levitas aqui já começando a trabalhar. Se analisarmos bem, o profeta ele está testificando de algo que no fundo nós já sabemos. Nossa vocação de hoje, ela vai ecoar por toda a eternidade. Os verdadeiros adoradores e sacerdotes continuarão exercendo os seus ofícios eternamente. Tudo que é verdadeiro agora permanecerá no futuro. Nesses 3 versículos finais, o intercâmbio de juízo e esperança atinge seu clímax final. Veja aí no versículo 22, o cosmos sendo renovado. Ele diz assim: porque assim como os novos céus e a nova terra que hei de fazer estarão diante de mim, diz o Senhor, assim também estão diante de mim a posteridade e o nome de vocês. O cosmo que testemunhou os pecados da humanidade, agora vai testemunhar a adoração a Deus fluindo em toda a terra. Deus cumprirá cada promessa para o louvor da sua maravilhosa graça. E aí no versículo 23 ele fala: de uma festa da lua nova a outra, de um sábado ao outro, toda a humanidade virá adorar diante de mim, diz o Senhor. Então aqui nós temos uma palavra que aponta para uma realidade de adoração contínua. É de uma festa a outra, ou seja, é de domingo a domingo, sabe? É todo dia. O culto que já começou, para nós, gentios inclusive, ele não pode parar mais. E ele vai continuar por toda a eternidade. É isso que o profeta está dizendo. Vai ter um dia que Israel, ele também vai ser integrado a esse lugar de culto, de adoração contínua, que vai durar de uma festa de lua nova a outra, de um sábado ao outro. E para nós isso já é uma verdade. Nós já somos sacerdotes de Deus e já temos a responsabilidade de exercer esse ofício de um domingo ao outro. De uma Páscoa a outra. É sem parar. É sem pausa. É adoração contínua. E é isso que nós continuaremos a fazer eternamente. E aí, mais uma vez, eu faço uso das palavras de John Oswald, que ele fala assim: essa é a meta rumo a qual Adão e Eva foram postos no jardim. Essa é a razão porque Deus encontrou Abraão em Ur dos Caldeus. Esta é a razão porque ele falou a Moisés de uma sarça ardente. Essa é a razão porque o servo Messias, Jesus Cristo, veio viver e morrer e ressuscitar, para que toda a carne pudesse ouvi-lo falar suas boas novas dirigidas aos aflitos, aos cativos e aos de coração quebrantado, para que toda a carne pudesse adorar ao único e verdadeiro Deus. E Isaías vai finalizar com a imagem de um monte de entulhos da cidade de Jerusalém no lado externo dos muros. 24, ele fala: eles sairão e verão os cadáveres
daqueles que se rebelaram contra mim, porque o seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará, e eles serão um horror para toda a humanidade. Então, Deus vai salvar, e por isso ele vai precisar julgar a impiedade do restante da humanidade. Não tem bondade sem justiça, irmãos. Não tem como. Isaías finaliza com uma terrível imagem de um juízo sem fim para os impiedosos. Vai ser um terror mesmo. Embora muitas vezes na vida esses parecessem ter êxito, sabe? Estou me dando bem. Estou camuflado aqui, ó, vivendo do jeitinho que quero, mas estou dentro da igreja. Estou passando batido, né? Eu vou no bolo. Não vai. Só tem dois possíveis destinos para a raça humana. O Evangelho, ele é uma boa notícia para os contritos, mas uma péssima notícia para os rebeldes, para aqueles que se enganam, para aqueles que gostam de enganar a si mesmos. Assim como aqueles que adoram a Deus se alegram diante dele perpetuamente, aqueles que se rebelam contra ele morrerão perpetuamente. Por isso que ele fala aqui, porque o seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará. Mateus 25, 46, e estes irão para o castigo eterno, porém os justos irão para a vida eterna. A promessa de Deus continua sendo, no fim haverá justiça. No fim haverá justiça. E eu queria ler a conclusão do comentarista, mais uma vez, J. Alec Motyer, sobre o comentário de Isaías. Ele finaliza seu comentário com as seguintes palavras: há uma grandeza em relação a Isaías não encontrada em outros livros, nem mesmo nas passagens mais majestosas do resto das Escrituras. Uma majestade cheia de glória e de solenidade, evidente como na revelação concedida a ele e na língua em que ele foi inspirado a expressar isso. Mas, com a grandiosidade, vem uma determinação grave, de que se a glória não nos ganha para a vida de obediência, se as visões da vinda do rei, do servo que carrega os pecados e do conquistador ungido libertador não são suficientes, então talvez as terríveis e inequívocas recompensas da desobediência levem nosso coração voluntarioso e inconstante a tremer diante da palavra do Senhor. E assim, o grande livro de Isaías chega ao fim. Não de uma forma diferente que ele começou, com uma reafirmação da grande escolha que permanece diante da raça humana: juízo ou esperança. Tendo isso em vista, essa mensagem ela pode causar 3 tipos de resposta em nós: ofensa naquele que não deseja se limpar, pode despertar ao arrependimento daqueles que estão dormindo, ou pode também trazer alegria e esperança aos que já vivem uma vida de obediência. Isaías, ele encerra seu livro mostrando que a história humana caminha para um culto eterno, no qual apenas os que aprenderam a adorar a Deus do jeito dele permanecerão diante da sua glória. E eu queria que esse culto terminasse com a nossa resposta a Deus. Se você está dormindo espiritualmente falando, se arrepende, desperta. O Espírito deseja e Ele pode fazer isso agora mesmo. Abra o seu coração de forma reverente e contrita. Se você já vive
em obediência, saiba que, se tratando de Deus, nós podemos sempre ir mais fundo. Adorar a Deus é o que nós faremos eternamente. O que o Senhor deseja de nós? Um culto que não tem fim. De domingo a domingo, adoração para sempre. E essa já pode ser a realidade de alguns aqui, mas ela será a realidade de todos. Se Ele te escolheu, essa vai ser a sua realidade. Se você é um eleito de Deus, você nasceu para ser um adorador, e um adorador contínuo, que não para, mas que vive para adorar a esse Deus tão grande que se revelou a nós. Então, que essa seja uma manhã de posicionamento. Enquanto louvamos aqui, enquanto nós vamos entoar louvores nesse lugar, dê o seu melhor a Deus. E digo mais, dê o seu melhor também aos seus irmãos. Que essa nossa última reunião do ano seja marcada por uma doxologia que vai invadir esse lugar como um rio. Como um rio. Que o Espírito agite as águas enquanto você louva. Que o dom de profecia, cura, sinais e maravilhas, fé, amor, generosidade, que isso possa ser derramado em nós, enquanto nós louvamos a Deus, e enquanto os irmãos vão ministrar uns aos outros, porque eu sei que o Espírito vai derramar palavras sobre nós essa manhã, nessa reunião, e enquanto você louva a Deus, Deus vai trabalhar nesse lugar, através do seu Espírito, trazendo palavras, derramando dons, ungindo pessoas para ir além, porque Ele vai dizer, tem mais, não se contente com a vida que você está vivendo hoje, você considere isso bom ou ruim, mas tem mais para você de Deus essa manhã, e o Senhor quer nos usar. Então, se você puder, fique de pé, vamos nos colocar numa postura ativa. O Senhor, Ele está pedindo algo a mais de nós essa manhã. Como sacerdotes, vamos cantar a Deus e ministrar uns aos outros. Exceda, meus irmãos, sejam cheios, sejam vulneráveis, sejam generosos, deem aquilo que Deus tem depositado em vocês. Deus será adorado de modo extravagante essa manhã, nesse lugar. Conduza-nos, Espírito Santo, conduza-nos numa adoração verdadeira, que toca as vidas dos nossos irmãos nesse lugar. Não pare em nós, como um rio, flua nesse lugar, Espírito Santo. Nós estamos aqui e nós te rogamos, faça a sua obra, em nome de Jesus, amém.